Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço para vocês, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. Nesta terça-feira o Atlético estará em campo pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, diante do Antofagasta do Chile, duelo no estádio Antônio Ascioli. Na sequência do vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, o que é que a gente pode esperar taticamente desse jogo, a importância matemática dele para a chave e para o Atlético, valor dos ingressos, tudo isso e muito mais neste pré-jogo de Atlético e Antofagasta aqui no Futebol 62. Estou aqui no Futebol 62 e é com grande satisfação que eu recebo a sua presença aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, curta, comente, se inscreva. Desta forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Desta forma você dá uma energia a mais a este projeto dedicado ao futebol goiano. Falando em energia a mais, né, em ajuda, quem colabora muito aqui com o Futebol 62 é a WR Softwares, sistema para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas e funilaria, supermercados, bares e restaurantes. WR Softwares do meu amigo Wanderson. Hoje ele está aí ligadinho no Dragão, né, torcendo por uma vitória rubro-negra. Você pode falar com ele através do 99476-6373 WR Softwares, parceira do Futebol 62. Vamos ao jogo, vamos ao duelo desta terça-feira, começando com o serviço do jogo. Aí está Atlético e Antofagasta, Copa Sul-Americana, fase de grupos, quinta rodada. A partida acontece nesta terça-feira, dia 17 de maio, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Antônio Ascioli. Os ingressos custam R$ 40, a meia R$ 20. Para ter, vamos dizer, acesso à meia entrada, o torcedor atleticano precisa ter uma carteirinha de estudante ou, mais simples do que isso, ir ao estádio com a camisa rubro-negra, o que é bem tranquilo, né, evidentemente, para um torcedor do Atlético. Agora vamos conferir o retrospecto, um retrospecto bem curto, né, entre as duas equipes. Um jogo realizado, que foi o confronto de ida deste grupo F da Copa Sul-Americana, uma vitória do Antofagasta, né, 2 gols da equipe chilena, um gol do time brasileiro, do time goiano, o Atlético Clube Goianiense. E a arbitragem para esse jogo de hoje, ela vem da Bolívia. Gary Vargas será o árbitro, Ariel Guizada e Carlos Tapia serão os dois auxiliares. É a primeira vez que o Gary Vargas vai apitar um jogo do Atlético, a primeira vez que ele vai apitar um jogo de um clube goiano na história. Lembrando que nesta fase da Copa Sul-Americana não tem VAR, né? Só começa a partir da próxima fase. Agora vamos para as equipes, para as escalações. O Atlético que será comandado interinamente hoje por Anderson Gomes. O Jorginho foi contratado, estará no estádio Antônio Ascioli para assistir o jogo, mas quem vai comandar a equipe é o, o membro, né, da comissão técnica permanente do Atlético, o Anderson Gomes. Então vamos começar pelo Dragão, né? Qual deve ser o Atlético para enfrentar a equipe chilena nesta terça-feira. Lembrando que o Atlético não tem o Dudu lesionado, Luiz Fernando e o Lucas Lima não estão inscritos nessa fase da Copa Sul-Americana. Então o técnico Anderson Gomes também deve poupar alguns jogadores, como o Marlon Freitas, o Shailon, o Elton Rato, né, são jogadores que devem ser poupados hoje. Pode acontecer isso com o Edson, não é certeza. Né, o Jefferson também deve ser poupado. Então devemos ter um Atlético modificado. Baralhas e Léo Pereira, que são jogadores que vêm jogando regularmente, mas eles não enfrentarão o Curitiba, pois estão suspensos pelo Campeonato Brasileiro. Então devem ser utilizados no jogo de hoje. Assim como o Jorginho, que não enfrentou o Atlético Mineiro por estar suspenso, volta à equipe. O provável Atlético para este confronto das 9h30, Ronaldo, Rainer, Wanderson, Edson e Arthur Henrique, Baralhas, Edson Fernando, Ayrton, Jorginho, Léo Pereira, lá na frente o Churim. Churim vai ter mais uma oportunidade de jogar pelo Atlético Clube Goianiense. Agora vamos ao time chileno do técnico Diego Reveco. Gonzalez, Nieto, Robles, Rojas e Cordeiro, Bravo e Colau,
Flores, Hurtado, lá na frente o Lopes e o Torres, a equipe distribuída aí num 4-4-2. Este deve ser o time do Antofagasta para enfrentar o Atlético no estádio Antônio Ascioli. Eu vou primeiro falar do jogo, depois eu vou falar da questão matemática envolvendo este grupo F. Né? Então vamos ao jogo. O Atlético, primeiro vamos a essa estratégia de não utilizar o seu time principal, colocar essa equipe mesclada. Olha, o Atlético precisa fazer isso. Penso que já ficou muito claro e nítido, e isso não é uma surpresa acontecer, que o Atlético não dá conta, não tem elenco para jogar de maneira eficiente, né? Não é só jogar, é jogar de maneira eficiente 3 competições pesadas, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Isso sobrecarrega o elenco, ainda mais que o Atlético não é um time, por exemplo, que conta com 20 jogadores de qualidade. O Atlético ele tem dificuldades para encontrar 15, por exemplo, 15, 16 jogadores, dá dificuldade para você, eu falo assim, jogadores para atuar em alto nível, né, como pede essas competições. Então o Atlético fica forçando muito ali 12, 13 jogadores, que é o que ele tem, né, com mais qualidade. Então como não é esse elenco extenso, porque o elenco enxuto ele tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. É mais barato um elenco enxuto, é mais fácil de administrar, é melhor você administrar, por exemplo, 28 pessoas do que 35, 37, né? É um desgaste a menos. Mas também tem os ônus, que é, por exemplo, você não ter jogadores para rodar, mantendo a mesma eficiência do time. Eu vi até gente, o Atlético, o time reserva do Atlético dá conta dessas competições. Não dá, não dá. Isso é uma fábula. Né? Porque jogou com o Antofagasta lá no Chile, aí estava vencendo até a reta final do jogo. O Antofagasta não serve de parâmetro. Pega esse time reserva do Atlético, por exemplo, e põe ele no Campeonato Brasileiro para você ver o que é que vira. O titular está tendo dificuldades. Pega o Atlético na próxima fase da Copa do Brasil e põe o time reserva para jogar a próxima fase e vê se a equipe se classifica ou se briga fortemente pela vaga. Se o Atlético se classificar na Copa Sul-Americana ou nesse jogo lá contra a LDU lá em Quito, pega o time reserva e põe para jogar lá em Quito para ver o que acontece. Então não adianta ficar vendendo, como eu vejo alguns vendendo, né, talvez até naquela ânsia de agradar o torcedor, vendendo que o time reserva do atleta dá conta dessas competições. Não dá conta, não dá conta. Pode ter um desempenho razoável em um jogo ou outro, mas se você colocar para jogar a competição, não vai dar conta do Campeonato Brasileiro. E se você colocar nesses mata-mata ou colocar num jogo decisivo, como deve ser esse jogo lá de Quito contra a LDU, não vai dar conta, não vai passar, porque não suporta jogo pesado. Não suporta, pode suportar por 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, mas se tiver que sair para cima do adversário, vai ter muitas dificuldades. Então o atleta vai ter que eleger prioridades. É cruel, eu sei que é difícil tomar essa decisão, porque o brasileiro, esse não tem como nem discutir. O brasileiro é o ganha-pão do Atlético, é o que mantém a equipe num outro patamar. Você está na Série A é um patamar, você está na Série B é outro patamar. Nós estamos falando de orçamentos de 10 vezes a diferença. Então, 10 vezes menos está na Série B. Então, você está na... A Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil são competições importantes, são competições que dão muita visibilidade ao clube. É por onde o Atlético pode conquistar algum título inédito e assim fantástico para a sua história. Não é no brasileiro que o Atlético tem essa chance. Se for conquistar alguma coisa, o futebol goiano precisa inclusive deste tipo de conquista, seria numa Copa Sul-Americana ou na Copa do Brasil. A questão é que o clube não dá conta de jogar as 3 competições ao mesmo tempo. Corre o risco de você ficar colocando o time titular o tempo todo. Daqui a pouco está eliminado da Copa Sul-Americana, eliminado da Copa do Brasil e numa situação dificílima no Campeonato Brasileiro. Por enquanto o atleta não perdeu nada disso, mas vai entrar agora numa fase muito mais decisiva, especialmente nessas competições mata-mata, e isso penso que será difícil de evitar. Então o atleta vai ter que encontrar métodos, maneiras, nem que seja, por exemplo, nem que seja na Copa do Brasil e na Sul-Americana, trabalhando com times mistos,
tentar encontrar alguma engenharia que possibilite a equipe ser muito forte no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade, e ser competitiva de alguma maneira nessas outras duas competições que são, vamos dizer, bônus dentro da temporada. Elas dão dinheiro, elas dão visibilidade, elas podem dar um título inédito, mas elas não podem ser a prioridade dentro do clube, até pelo tamanho do elenco. Então, para mim, essa escalação de hoje, vou até retomar essa escalação aqui para a gente fazer uma análise em cima dela, de escolhas. Olha só, você tem um Ronaldo, está se firmando no gol, o goleiro é tranquilo, você mantém nas posições. O Rainer está de titular, pois o Dudu está machucado, mas o Wanderson é reserva. O Edson estava fora, está voltando agora. Arthur Henrique vive neste eterno revezamento com o Jefferson. Baralhas não vai jogar o próximo jogo, então tudo bem. Léo Pereira não vai jogar o próximo jogo, tudo bem. Edson Fernando e Ayrton são reservas. O Jorginho não jogou a última partida e o Churinho não vem sendo titular. Então o Atlético, se você pega aí de titular mesmo, você vai ter o Ronaldo, o Edson, que está se firmando como titular, e o Jorginho, porque o Baralhas e o Léo Pereira não jogarão os próximos jogos. Então você utiliza poucos jogadores, que, entre aspas, né, que poderiam estar desgastados para o jogo contra o Coritiba. Então, para mim, o Atlético faz uma escolha correta ao escolher. Primeiro, ele joga dentro de casa, pega uma equipe muito limitada tecnicamente. Então, o Atlético tem condições de, mesmo com esse time, fazer um resultado positivo no estádio Antônio Ascioli. Para mim, o Atlético adota a estratégia correta diante da sua situação, diante do que pede este momento. Matematicamente, né? Vamos falar aqui deste grupo. Matematicamente, vou até trazer a escalação, a classificação aqui para vocês inicialmente. Aí está a classificação da Copa Sul-Americana, grupo F. O Atlético e a LDU tem 9 pontos. O Atlético ganha no saldo de gols 5-2. Defensa e Justiça e Antofagasta já estão eliminados. Eles não têm qualquer chance de matemática de chegar à próxima fase. Então, hoje, duas equipes que lutam pela classificação enfrentam duas equipes eliminadas. Os dois que lutam pela classificação hoje não, o jogo da LDU é amanhã, né? Nesta rodada. Então, o Atlético pega o Antofagasta, a LDU pega o Defensa e Justiça. Se o Atlético ganhar o jogo, o Atlético já sabe que muito provavelmente vai jogar pelo empate no jogo lá contra a LDU lá em Quito. Para não jogar por isso, só se a LDU aplicasse uma goleada sonora, por exemplo, ganhar do Defensa e Justiça por 3 ou 4 gols a mais do que o Atlético venceu o Antofagasta. Por exemplo, o Atlético ganha de 1 a 0, a LDU ganha de 5. Aí a LDU jogaria pelo empate na última rodada. Mas o Atlético vencendo é muito provável mesmo que ele atue pelo empate na próxima rodada. A única coisa que poderia facilitar para o Atlético, no caso de uma vitória do Atlético, é que a LDU perdesse para o Defensa e Justiça. O que é difícil, porque provavelmente o time argentino vai atuar outra vez com a equipe reserva. Por quê? Porque aí o Atlético aumentaria a sua distância no saldo de gols para pelo menos 5 gols, né? Porque o Atlético ganharia pelo menos por 1 a 0 e a LDU perderia pelo menos por 1 a 0 e o Atlético poderia jogar lá no Chile com a vantagem de, por exemplo, perder até por 2 gols de diferença e mesmo assim se classificar. Agora, se o Atlético vencer e a LDU vencer ou a LDU empatar, a situação matemática é a mesma. O Atlético joga pelo empate na última rodada. A LDU, com uma vitória, estaria classificada. Então essa é a situação matemática. Se o Atlético empatar, o Atlético tem que torcer para a LDU não ganhar do Defensa. Porque se a LDU vence o Defensa, aí é a LDU quem jogaria pelo empate na última rodada lá em Quito, o que com certeza dificultaria muito a vida da equipe rubro-negra dentro desta competição. Tá bem? Então isso aí é a situação, é a minha análise sobre o jogo, sobre a escolha do Atlético pelo time que estará em campo. Mas você, torcedor atleticano, pode ficar à vontade para manifestar a sua opinião, concordar, discordar de mim. O espaço aqui, o Futebol 62, é sempre muito democrático e a sua participação é sempre muito bem-vinda. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Depois do jogo tem o vídeo, talvez eu faça até uma live, né, para a gente falar desse jogo entre Atlético e Antofagasta, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.